Um ótimo dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Timóteo e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso textual está em Efésios 3:5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios 3, de 1 a 13, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, falando sobre o mistério que esteve oculto desde todas as gerações, mas que ali, nos dias apostólicos, ali no início da Igreja de Cristo, tinha sido revelado não só a ele, Paulo, mas aos demais apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. E eu creio que vale a pena a gente conceituar, além de conceituar a palavra mistério, que é o que nós vamos fazer, a gente procurar entender melhor, com bastante simplicidade, o que se trata esse mistério oculto que fora revelado, esse mistério da unidade, como o título da lição nos mostra. Meus amados irmãos, judeus e gentios eram povos não judeus, todos os povos não judeus, todas as nações não judias entram dentro desse termo gentios, são denominados gentios. Judeus e gentios, ali, eles tinham uma antipatia muito forte, principalmente dos judeus para com os gentios. A sua religião, a sua cultura, tudo ali impedia que esses povos, de alguma maneira, ficassem juntos, porque os povos gentios eram pagãos e Israel teve ali muito forte dentro de si essa questão, de não se misturar depois do exílio, que ele voltou da Babilônia, de não se misturar com as nações, de não aprender aquela questão da idolatria como
eles fizeram no passado e foram castigados. Então, criou-se essa raiz muito forte, né, que naquele tempo era o desejo de Deus, né, mas por outro lado, aqui existia uma separação muito grande entre os judeus e gentios. E o mistério revelado se trata de Jesus Cristo unindo num só corpo a igreja, judeus e gentios, né? Um novo homem, uma nova criatura, para juntos, judeus e gentios, adorarem a Deus em espírito e em verdade. Então, esse é o mistério, esse é o grande mistério. Grande é a palavra pequena, se torna pobre a palavra para descrever a grandeza desse mistério, né, que foi revelado, desse mistério que desde a eternidade foi planejado por Deus, né, em seus decretos ele foi planejado, a igreja, a união de judeus e gentios, a união de todos os povos, independente de raça, língua, nação, independente de quaisquer que sejam as diferenças, né? Todos foram ali unidos em Cristo, né? Formando um só corpo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a igreja é, de fato, o mistério que esteve oculto desde todas as gerações e que fora revelado agora, né, nos dias apostólicos. A introdução da nossa lição diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, esse mistério oculto, que foi oculto, né, ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele foi revelado, plenamente revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Ainda que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a redenção de Deus, que alcançaria todas as nações, esse mistério em especial, a igreja, foi revelada no Novo Testamento. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Falando sobre o conceito da palavra mistério, né? Essa palavra mistério, ela do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, conceituando a palavra mistério, nós podemos entender que ela tem uma estreita relação com a palavra segredo, né? Mistério vem de mysterion, uma palavra grega. Mas no Antigo Testamento, o hebraico, né, ele falava do segredo. E as duas, elas têm o mesmo significado. Quando vista no texto antigo, por exemplo, Daniel estava ali, Nabucodonosor tinha sonhado um sonho e ninguém conseguia fazer o rei lembrar do sonho que ele tinha sonhado, ninguém conseguia dar sua interpretação por conseguinte, mas Daniel pede a Deus que lhe seja revelado esse segredo, para que ele não morresse, para que eles não morressem junto com os sábios de Babilônia. E ele pede ao rei Tempo e pede a Deus que revelasse o segredo. E aí a gente vê depois Daniel louvando a Deus porque Deus revelou o segredo que esteve oculto a todos os homens, mas Deus revelou a Daniel e Daniel foi e contou ao rei o sonho e a interpretação do sonho. Então esse segredo pelo qual Daniel no capítulo 2 ele louva a Deus, ele tem o mesmo conceito da palavra mistério, que quer dizer uma verdade oculta revelada ao homem de maneira sobrenatural, e esse homem ao qual foi revelada essa verdade oculta de maneira sobrenatural, ele é um homem salvo, um homem que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, porque somente esse homem
pode ser iluminado com relação a essas verdades. Tá? Então Deus revelou esse segredo a Daniel e revelou esse mistério a Paulo. Então o que Deus fez? Ele pegou uma verdade oculta, e especialmente essa verdade sobre o mistério da igreja, ele já tinha planejado desde toda a eternidade a redenção dos povos, a realidade da igreja, unindo os povos, né, através de Cristo, como nós vamos ver em Efésios, mas ele tinha o tempo certo para manifestar, para revelar esse segredo. Então, esse mistério. E ele foi revelado no tempo, nos dias apostólicos, né, no Novo Testamento, aos apóstolos e aos profetas. Esse mistério nada tem a ver com aquele mistério das religiões, esotéricas, né? O autor da lição aqui fala de como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Essa verdade não se refere a algo misterioso, que somente poucos iniciados podiam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então, essa verdade oculta, que foi oculta nos séculos passados e foi revelada agora, ela não tem esse mesmo significado desse mistério do falso misticismo. Por quê? Esse mistério, algumas religiões, né, que tinham ênfase no conhecimento, ali nos dias apostólicos mesmo, falsas religiões, né, falsas seitas mesmo, elas pregavam um conhecimento oculto, uma verdade oculta que não era revelada a todas as pessoas, mas ela só podia ser revelada aos iniciados dentro desse falso misticismo, dessa religião esotérica, dessa seita, entende? E aí, só aqueles que iniciavam essas práticas é que podiam conhecer esses mistérios. É muito diferente, esse algo misterioso é muito diferente da verdade de Deus, é muito diferente do mistério, desse mistério que esteve oculto em Deus, que se trata da igreja. Por quê? Esse mistério esteve oculto em Deus, mas a seu tempo, quando revelado, quando totalmente revelado, porque Deus sempre veio paulatinamente falando sobre esse mistério, e no Antigo Testamento a gente vai ver que eles sabiam em parte desse mistério, mas quando ele é totalmente revelado no Novo Testamento, ele é revelado em benefício de todos. Por quê? Porque esse mistério ele foi revelado, né, e ele foi planejado na eternidade passada, porque Deus tem desejo que todos os homens se salvem. Porque Deus tem desejo que todos venham ao conhecimento dele. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam antes só por único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, como Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos, que todos o conheçam, a partir do momento que chega a hora dele revelar esse mistério aos seus apóstolos e aos profetas, ele faz com que essa verdade possa alcançar a todos. E quem são esses todos? Todos que aceitam a Cristo como seu Salvador. Porque lembra que a gente falou no conceito de mistério? Mistério é uma verdade divina, oculta, mas que ela foi revelada, mistério aqui nesse contexto de Efésios, mas que ela foi revelada aos homens de maneira sobrenatural, mas só homens salvos eles conseguem compreender, eles conseguem ter o seu entendimento iluminado para entender essas verdades. Então, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo pela fé, eles passam a compreender essas verdades. E aquele que é iluminado pelo Espírito Santo para entender a palavra, aquela hora ali da pregação, aquele pessoa que ainda não aceitou a Cristo, ele tem o seu entendimento aberto, né? Mistérios de Deus, verdades do Evangelho, está sendo revelado para ele. E se ele aceita por fé e avança, os mistérios de Deus todos vão ser abertos a seu tempo para ele, né, conforme ele for progredindo na fé.
O ponto 2 aqui é o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, aí o autor da lição está falando de Efésios 3,5, onde Paulo diz: o qual, em outros séculos, falando do mistério, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, demonstrando que em outro tempo esse mistério, em outras gerações, ele esteve oculto. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestada como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer, antes da nova aliança, que ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então ele tá falando que a gente entende que essa palavra como ela é determinante para mostrar que a partir daquele momento que Paulo está escrevendo, né, que ele teve a verdade revelada, ou seja, nos primórdios do Novo Testamento, a verdade foi revelada na sua plenitude. Mas no passado eles conheciam parte desse mistério. Por quê? Desde que, por exemplo, em Abraão, né, a gente pode ver que Deus fala de todas as nações, de todos os povos não judeus, dos gentios, né? Deus fala assim, olha, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, através da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. Mas até antes disso, quando Deus anuncia o proto-evangelho, né? Ele diz, da semente da mulher, do descendente, um que esmagará a cabeça da serpente, falando que pisaria no mal, né? Acabaria com o poder do mal, né? Do poder do mal que escravizou os homens no pecado. Então está falando da semente da mulher, da humanidade no âmbito geral. E muitas outras promessas, né? Como o próprio texto, por exemplo, tem um texto que revela uma profundidade muito grande, o do Salmo 22, ele diz no versículo 27, aqui é um salmo messiânico que fala muitas coisas a respeito das coisas que aconteceriam com Cristo. Mas ele também revela no versículo 27, diz assim, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor. É ele quem governa as nações. Então aqui num salmo messiânico, falando de redenção, falando da obra do Messias, do sofrimento de cruz dele, está falando que os gentios, os povos, as nações, as ilhas mais longínquas se converteriam. E mais, eles se prostrarão, ou em outras versões, eles adorarão, prestariam adoração verdadeira a Deus, como Jesus disse para a mulher samaritana. Dias virão em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vós adorareis o Pai. O que ele estava falando de Jerusalém? Estava falando que não seria mais no templo, que não existiria a necessidade de ir ao templo, né, para adorar em Jerusalém, mas que todos nós, né, seríamos o templo e adoraríamos a Deus em espírito e em verdade. Então, aqui os profetas profetizaram na Antiga Aliança diversas passagens, Isaías e muitos outros que profetizaram acerca da redenção dos gentios. Eles sabiam em parte
que o propósito de Deus para a redenção, né, para a salvação da humanidade, ele incluiu os gentios. Porém, eles não sabiam do mistério que foi revelado no Novo Testamento, da existência da igreja. Por exemplo, rapidamente, Daniel também, capítulo 9, Deus fala para ele de coisas que aconteceriam naquele tempo, iriam caminhando para o tempo do fim, até o tempo do fim, até chegar lá nos dias da grande tribulação. Daniel 9, 26 e 27. Mas ele passa, ele diz assim, até o final das 62 semanas, o Messias será cortado. Ou seja, falando da morte vicária substitutiva de Jesus Cristo. E aí diz também que virá uma assolação sobre a cidade de Jerusalém, falando do tempo que Jerusalém, na década de 70, depois de Cristo, ela foi destruída. E aí ele começa falando dos eventos que ainda virão, né? Da besta, da tribulação. Ele fala no versículo 27, se eu não me engano, versículo 27. Só que Daniel, apesar de Deus revelar para ele coisas que seriam dali para o tempo do fim, ele, na revelação que Deus deu para ele, ele ignora totalmente a igreja. É Daniel 9, 26 e 27, se os irmãos quiserem ler. Ele ignora totalmente, ele não vê. Era como se fosse uma lacuna, tivesse aqui um buraco, a gente está olhando aqui em linha reta, mas aqui tivesse algo mais embaixo, sabe? Uma curva para baixo. E Daniel não conseguisse olhar, ele olhasse aqui os acontecimentos e ele olhasse direto para o tempo do fim. Ele não conseguia ver aqui o advento, essa lacuna que foi aberta para o tempo da graça, para a igreja de Cristo, né? Que se deu desde a morte e ressurreição de Cristo e vai acontecer até o arrebatamento, por tempo indeterminado, ou seja, Deus conhece, né, o tempo da igreja. Então, ele e os demais profetas do Antigo Testamento não tiveram o privilégio, né, de terem revelado na sua plenitude, como foi para Paulo e como foi para os demais apóstolos e também para os profetas do Novo Testamento, essas grandezas, né, essas riquezas insondáveis que a mente humana não é capaz de entender plenamente, a não ser pela revelação do Espírito Santo de Deus, né? Então, no Antigo Testamento não foi capaz. Ponto 3 da lição. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles mesmos fizeram menção delas. E aí ele fala de Gênesis 12, 3, que a gente já citou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18, né? Na semente de Abraão todas as nações da terra, todas as famílias serão benditas nele. E aí ele fala de Isaías 49, 6, ele fala de Isaías 60, né? Que diz que as trevas cobriram a terra, escuridão os povos, mas sobre ti, Jerusalém, virá surgindo a luz do Senhor, e a sua glória se verá sobre ti, né? E as nações, os povos, os gentios, caminharão à sua luz e ao resplendor que te nasceu. Que luz é essa, né? Que veio alumiar. Paulo também fala, né? Isaías também vai falar que essa luz, né? É Cristo. Isaías 42, eu acho lindo e muito profundo essa revelação que Deus deu para Isaías do servo do Senhor. Isaías 42. E aqui ela fala de alguns nuances, de alguns aspectos da obra de Cristo para os gentios. Mas nem nessa plenitude aqui que Isaías recebeu, né, ele conseguia compreender como Deus ia fazer isso. Como Deus ia unir judeus e gentios que tinham tantas diferenças, né, na religião,
no cerimonial, na cultura. A princípio, a orientação de Deus ali era que eles não se envolvessem com as nações, né, ali ao redor, mas eles sabiam que eles tinham que ser ali um chamariz, um chamariz assim para as demais nações, que eles tinham que testificar na sua vida, que as nações iriam ver Deus na vida deles. Mas eles não podiam, eles não tinham esse entendimento de que eles iriam juntos adorar a Deus. Eles não sabiam como Deus faria isso na realidade. Então, aqui Isaías 42, vamos meditar na palavra de Deus, porque ela fala melhor do que qualquer comentário, não é verdade? Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações, ou ele produzirá o juízo aos gentios, na versão mais conservadora. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça, na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega. Na verdade, trará a justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrantará, até que estabeleça a sua justiça na terra. E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desenrolou, estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomei pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Lembra que a gente estava falando de luz? Aqui claramente é uma menção ao servo, né? A Jesus Cristo, né? E ele seria luz para as nações. Para quê? Versículo 7 de Isaías 42. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Parando por aqui. Primeiro, falando que Jesus Cristo, ele viria, né, cheio do Espírito de Deus, ele traria juízo aos gentios, anunciaria o juízo aos gentios. Está falando aqui que ele traria a verdade de Deus à tona, ele anunciaria o mispá, o direito de Deus, né? Ele implantaria os padrões divinos de justiça e anunciaria a verdade de Deus. Tá? Essa obra missionária, né? Que Jesus Cristo veio realizar no mundo. Como Paulo diz, e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e a nós que estávamos perto, falando de gentios e judeus. Então aqui é o que ele veio anunciar, ele veio anunciar a verdade de Deus, ele veio anunciar os padrões de justiça, e não só anunciar, mas implantar, não só nos judeus, mas também nos gentios, né? Essa verdade, esses padrões divinos de justiça. Mas ele veio fazer mais do que isso. Ele veio ser mediador dessa nova aliança, e também ele veio para ser luz para as nações, luz para todas as nações, para os gentios. Para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Está falando da libertação do pecado, da redenção da humanidade, da redenção de todas as nações, judeus e gentios, pois como Paulo diz, todos estávamos debaixo do pecado, né? E Jesus Cristo, ele veio nesse propósito redentor. E aqui fala de gentios, fala desse propósito redentor de Deus aos gentios. Deus revelou isso para Isaías, é uma plenitude assim, de uma revelação tremenda. Mas eu falei desse texto para a gente compreender que nem mesmo assim, ele entendendo vários aspectos, né, da obra redentora do Messias,
não era revelado aos profetas do Antigo Testamento a questão de como Deus faria isso, de como Deus uniria judeus e gentios, né? Então, esse era um mistério de Deus que esteve oculto, que era a sua igreja. O mistério revelado no Novo Testamento. Aqui a gente já vai para o tópico 2 da nossa lição. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro e o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou a homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina, que é o ensino, e a comissão lhe foram confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo isso está em Gálatas. Vamos por aqui. Gálatas, capítulo 1, ele vai falar disso. Mas o que Paulo ele afirma aos Gálatas, né? O que Paulo afirma e o que tem a ver com esse mistério? Em primeiro lugar, Paulo afirma logo no versículo 1 que ele é um apóstolo de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Que ele é um apóstolo não da parte de homens, nem é apóstolo por homem nenhum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Esse mesmo que o chamou. Era por causa desse que Paulo era um prisioneiro quando ele escreveu essa carta aos Efésios, quando escreveu Colossenses. Lá em Roma ele era um prisioneiro, né, de Jesus Cristo, por amor à verdade do Evangelho. O chamado que ele recebeu de Deus, né? Ele era um prisioneiro. E ele era prisioneiro pelo chamado, né? Por amor a esse chamado que ele recebeu de Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios. E aqui ele fala em Gálatas que ele está falando da sua autoridade apostólica, que ele foi instituído por Jesus Cristo, por Deus, e não por homem nenhum. É por Jesus Cristo, por Deus, é pela vontade dele que ele foi um apóstolo. Fala mais que, com relação às verdades divinas, ele diz no versículo 11 de Gálatas, primeiro: mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim foi anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Versículo 15. Quando Deus, porém, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim para que eu pregasse os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Apenas eles tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia, prega a fé que antes destruía. Né? E depois de 14 anos ele subiu de novo a Jerusalém com Barnabé.
por causa de uma revelação, e expôs aos apóstolos o evangelho que ele pregava. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas sobre isso? Os Gálatas, eles estavam tendenciosos a voltar ao judaísmo. Esse é o contexto da carta aos Gálatas. E Paulo aqui ele está expressando a autoridade apostólica dele, né? Que ele é um apóstolo que não foi instituído pelos homens. Ele não é um apóstolo menor ou um apóstolo que não viu a Jesus Cristo, mas que todo o evangelho que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. E aí a gente entende que esse mistério, o mistério da igreja e toda a revelação do evangelho que Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo. Ele recebeu a compreensão profunda dessas verdades, compreensão essa que outros apóstolos como Pedro e outros líderes da igreja demoraram até um pouco de tempo para compreender. Pedro teve uma experiência diferente de Paulo, né? Quando baixa aquele lençol, ali em Atos 10 para 11, abaixa aquele lençol, ele vê toda espécie de animais impuros ali, e Deus fala com ele, mata e come, Pedro. Pedro diz, não, nunca comi nada imundo, e isso repete por 3 vezes, e Deus diz para ele, não chames comum ou imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E ele não estava entendendo, mas ele foi à casa de Cornélio e o Espírito Santo se derramou sobre os gentios. Ele não podia nem comer com os gentios, ele diz no texto. Ele foi, quando ele voltou, os irmãos da circuncisão, os que eram judeus, protestaram contra ele, dizendo, você entrou na casa de varões incircuncisos, de pessoas gentias, né? Você comeu com eles, isso não é lícito para nós. Né? E aí ele teve que explicar que o Espírito Santo se derramou sobre os gentios e que quem era ele para resistir. Então ele teve essa experiência para que pudesse entender, para que pudesse ter revelado esse mistério para ele. E mesmo assim, com uma certa dificuldade, eles foram se adaptando a essa revelação. Paulo, meus amados irmãos, ele não aprendeu de homem nenhum. E ele fala com muita propriedade sobre esse mistério. Por que ele fala com tanta propriedade? Porque ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Né? Ele foi muito perseguido por judeus. Em cada cidade que ele passava, ele ia primeiro aos judeus. Os judeus rejeitando, ele pregava aos gentios. Era sempre assim, ele procurava sinagogas, ele ia na beira do rio, se não tinha uma sinagoga, e ele procurava os judeus, mas ele ia aos gentios, ele era o apóstolo dos gentios. Então essas verdades estavam arraigadas no seu coração pela revelação de Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, isso nos mostra que certas verdades na nossa vida, né, certas verdades do Evangelho para nós, elas também são alcançadas, né? Não estou de maneira nenhuma querendo diminuir o valor do estudo, elas são alcançadas pelo estudo, nós devemos sim empenhar, nós devemos, né, buscar estudar a palavra de Deus, buscar de alguma maneira aqueles que têm desejo, buscar estudos acadêmicos, né, com relação à verdade de Deus, mas as verdades fundamentais do Evangelho, elas são plantadas no coração do homem pelo Espírito Santo de Deus. Né? É Ele quem revela mistérios que por meio do estudo nós não conseguimos alcançar e nem compreender. O estudo é uma ferramenta muito boa, eu não estou falando nada contra ele, eu fui beneficiado por Deus por ter um pouquinho de estudo com relação à palavra de Deus. Fui beneficiado e foi uma parte do propósito que Deus tinha na minha vida ter esse estudo. Mas
as verdades, né, elas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus a nós e arraigadas no nosso coração, para que nós tenhamos essa semente do Evangelho, né, cada dia mais arraigando, criando raízes no nosso coração e frutificando para a glória de Deus. Paulo teve essa revelação, né, através de Jesus Cristo, e tinha autoridade e propriedade para falar dessas verdades. Verdades riquíssimas, né, verdades imensuráveis, né, e que foram dadas para conhecer, a conhecer para ele por meio da revelação divina, não por meio da sabedoria humana. A sabedoria humana tem o seu valor, tem o seu espaço, né? Mas nada substitui a revelação, né? A iluminação de entendimento, porque hoje as escrituras foram reveladas, nós podemos ter iluminação de entendimento. Não, nenhuma verdade divina assim vai ser revelada, uma verdade divina concernente à verdade do Evangelho, eu falo. Vai ser revelada além da palavra de Deus, né? Mas nós vamos ter o nosso entendimento iluminado com relação à palavra de Deus e com relação aos desejos, aos desígnios de Deus para a nossa vida. Então, nada substitui o valor, né, da intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus, né, e de uma vida de santificação. Porque Paulo diz aos Tessalonicenses que eles andavam na vontade de Deus, que eles andassem na vontade de Deus, né, que a vontade de Deus para a vida deles era a santificação. Para quê? Para que eles pudessem progredir cada vez mais. Então as verdades são arraigadas em nós com um desígnio de Deus, para que nós demos fruto, para que nós venhamos a ter a verdade do Evangelho arraigada em nosso coração, né? Por isso que as verdades, as sementes da palavra de Deus são trazidas ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, para que elas frutifiquem, para que elas se arraiguem, né, na nossa vida. Mas elas só aumentarão esse nível de revelação, ele só vai aumentar à medida que eu caminhar de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus me orienta. Tanto no relacionamento pessoal, como com as verdades do Evangelho. Eu só crescerei se eu acompanhar, se eu cooperar com a pessoa do Espírito Santo de Deus, seguindo o caminho que ele me orienta e buscando conhecer mais e me relacionar mais e viver mais a palavra que ele me tem revelado. Então, meus amados irmãos, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou desde sempre. Desde sempre. Efésios 3,11 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Então, a revelação desse mistério começa com essa declaração. Segundo o eterno propósito. Por quê? Porque desde a eternidade, né, o Cordeiro de Deus, né, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Né? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele já foi conhecido. Né? O propósito de Deus, o plano de Deus, ele não aconteceu posteriormente, ele não aconteceu por nenhuma circunstância. Os decretos de Deus, eles são imutáveis, eles não se adaptam a nenhuma circunstância. Esse decreto, essa ação de Deus, né, de redenção, ela foi planejada desde a eternidade. E nós sabemos que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E ele executou, né, o seu plano, né, de redenção e trazendo a luz, né, criando realmente a igreja por meio de Cristo. Prossegue com a execução da obra de Cristo. Está falando aqui em Efésios 1,7. Nele temos a redenção.
o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. E Efésios 2:15. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo, criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, a obra de Cristo possibilitou, tanto a partir da redenção, redimindo, libertando o homem escravo do seu pecado, ele libertou esse homem, e agora ele tanto libertando os judeus e gentios do pecado, pela fé em Jesus Cristo, ele redimindo o homem, ele faz dos dois uma nova criatura, uma nova criação, e ele reconcilia ambos com Deus em um só corpo, que é a igreja. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi que possibilitou a execução dessa obra, foi que possibilitou, esse mistério. E também com a criação de uma nova humanidade, como já falamos. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Aqui em Efésios 2, desde o versículo 13, do versículo 11 na realidade, ele vai falando que, portanto, lembrai-vos que no passado vocês eram gentios e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição total de separação, de desunião, de totalmente um avesso ao outro, judeu e gentio, que o gentio era incircunciso. E aí, como a gente viu, Pedro disse para Cornélio: olha, você sabe que não é lícito um varão judeu se achegar ou se sentar ou entrar na casa de um varão não judeu, de um circunciso. E os próprios irmãos em Atos 11 dizem: você entrou na casa de um circunciso, você comeu com ele. Então não era lícito que isso acontecesse. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Pior, eles estavam sem esperança nenhuma e sem Deus no mundo, fora. Fora eles não eram participantes, daquilo que englobava as promessas divinas de redenção, promessas maravilhosas com relação à nossa salvação. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vieste para perto, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Percebe a mudança no texto? Ele é a nossa. Falava olha, portanto, lembrai-vos que vocês eram gentios, vocês eram incircuncisão, vocês eram incircuncisos, um termo que os judeus usavam até ofendendo os gentios. Mas agora ele vem, ele fala de Cristo, da redenção, do seu sangue, e ele diz agora, porque Ele é a nossa, une o povo, acaba a divisão, a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um só. Não são mais dois povos, não são judeus e gentios, não estão separados, derrubando a parede de separação. Em seu corpo desfez a inimizade. Essa parede de separação, o Davi falou na aula passada, os irmãos que assistiram a aula devem se recordar, que era uma parede que separava o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. No pátio dos gentios estava escrito, de forma visível, que se eles fossem parar lá no pátio dos judeus, que se eles atravessassem aquela demarcação, aquela barreira, aquela parede de separação de 1 metro e pouquinho, 1,20 m, se eu não me engano, que ele falou,
se eles ultrapassassem era pena capital, era pena de morte. Então, olha aí, na hora da adoração, no templo, né, todo mundo indo buscar a Deus, separado. Amigo, separado na coisa mais sagrada que existe, que é a busca a Deus, que é o culto a Deus. Então, a divisão era grande. A divisão era, assim, aos olhos humanos, impossível de ser revertida. Mas não para Deus. Que para Deus nada é impossível. E Deus tratou essa de um modo muito maravilhoso na sua sabedoria, né? Ele ali, mesmo chamando um povo de início, mas a sua intenção era para toda a humanidade. E ninguém nem desconfiava. E se não fosse revelado, ninguém até hoje saberia, né? O que Deus faria, né? Na igreja, tirando toda inimizade, né? Paulo diz aqui, isso é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Está falando da lei cerimonial que atrapalhava essa comunhão, né? Essa lei, ela foi abolida. Cristo cumpriu lá na cruz do Calvário. Né? Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Nós já vimos em lições passadas, né, falando sobre o tabernáculo, de como o Cordeiro foi ali oferecido em holocausto no altar. A cruz de Cristo foi o altar onde o Cordeiro de Deus, né, esse Cordeiro imaculado, incontaminado, conhecido antes da fundação do mundo, foi sacrificado por mim e por você, meu amado irmão. Quão preciosa é essa promessa, essas promessas de que agora os judeus e os gentios são participantes, porque agora em Cristo todos nós somos um só povo. E ele desfez, né, essa lei cerimonial que impedia os judeus e os gentios de estarem juntos. Lei cerimonial que dizia com respeito à alimentação. Os judeus comiam de uma maneira que os gentios não comiam. Você vê até ali no episódio de Pedro, no capítulo 10. Né? Nunca comiam um animal impuro, Senhor. E muitas dessas questões depois ainda vieram ser tratadas. Em Coríntios vai ser tratado, olha, se o seu irmão não come carne, está falando do judeu que tinha uma consciência assim que era muito frágil nessa questão, pois eles estavam numa época ali de transição, né, das alianças. Se você não come carne, mas isso afeta a consciência do seu irmão, eu nunca mais vou comer carne, entende? Então, essa questão cerimonial, desse culto totalmente separado, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, cumprindo a lei, ela foi abolida. E agora ele desfez essa inimizade na sua carne. E pela cruz ele reconciliou ambos, né? A nós, os gentios, que estávamos longe dessa maravilhosa graça de Cristo, que estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, fazendo a vontade da nossa natureza, a qual nos fazia sofrer, né? Porque o pecado ele destrói, o pecado ele traz a morte, ele traz a dor, ele traz o choro. Nós que estávamos perdidos, andando sem rumo, andando debaixo, né, da atuação ali do príncipe das potestades do ar, do nosso inimigo, do filho, do que opera nos filhos da desobediência, daqueles que não conhecem a Cristo. Todos nós antes andávamos assim, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Pela sua graça, né, Ele nos enxertou, Ele nos trouxe ali, e nós agora, novamente nascidos em Cristo, formamos um só corpo com os judeus, né, que somos a igreja. Deixa eu voltar aqui para a lição, meus amados irmãos. A comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. 3, de 3 a 5.
E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Esse mistério, versículo 5, que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito pelos seus santos apóstolos e profetas. Então, a revelação também, né? Isso faz parte do mistério oculto revelado. Todas essas coisas que eu vim falando, né? Que eu estou falando, que eu estou enumerando aqui, elas fazem parte dessa revelação. Né? Desde que Deus estabeleceu o plano eterno, a criação de uma nova humanidade, a execução da obra de Cristo, todo mundo, a família de Deus, a comunicação dessas verdades aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, e por fim, o anúncio destas dádivas do mistério recai sobre a igreja. A responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Significa que a própria igreja é a agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só corpo por meio de Cristo. Então, Efésios 3,10 vai dizer assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Aqui, em princípio, o sentido do texto está falando que, através da igreja, essa sabedoria de Deus, pela qual ele estabeleceu esse mistério desde os tempos eternos, esse mistério tão grandioso, meus amados irmãos, de salvar a toda a humanidade, né, e de inseri-la no seu corpo, o corpo de Cristo. Essa sabedoria divina, né, tão longe do alcance do nosso entendimento, né? Agora ela é conhecida através da vida da igreja, através da existência da igreja. Os principados, os anjos fiéis a Deus e os anjos caídos, né? Os poderes das trevas do mal, todos eles conhecem, eles vieram a entender, eles vieram a conhecer a sabedoria de Deus que estava oculta através do mistério da igreja. Eles puderam entender o plano de salvação, redenção de Deus, né? Eles sabem da sabedoria de Deus através da vida da igreja. Mas o autor da lição, ele pontua que nós devemos falar, né, desse mistério, nós devemos falar dessas verdades. Por quê? Né? A fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Hoje, independente de raça, de língua, de nação, de classe social, né, de grau de instrução, todos nós formamos a Igreja de Cristo. Em Deus não há acepção de pessoas, né? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você está assistindo esse vídeo, ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que todo aquele que vem a Ele não lança fora. E a igreja é o seu corpo. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, você nasce de novo no seu interior, você é recriado em Cristo Jesus e você passa a fazer parte desse maravilhoso corpo. Esse corpo que está guardado, esse corpo que tem o seu cabeça em Jesus Cristo, né? Esse corpo que em Cristo é um só, como Paulo vai dizer em Gálatas 3:28, homem, mulher, gentio, judeu, circunciso, incircunciso, agora todos somos um só em Cristo Jesus. Né? É mais do que uma família, nós somos o corpo daquele que preenche todas as coisas plenamente. Né? Nós somos o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, somos cuidados por Ele. Somos amados por Ele, tanto que Ele se entregou a si mesmo
pela sua igreja, por nós, para nos santificar, nos lavando com a água da regeneração pela palavra, para que Ele possa apresentar uma igreja santa, canta labalabassúria, irrepreensível, imaculada, aleluia. E Ele tem nos santificado pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra. Porque os dias da sua vinda se aproximam. E Ele diz a nós, igreja, nesse tempo: canta labalabassúria, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Na parábola do servo vigilante, ele conta em Lucas 12, se eu não me engano, ele fala a Pedro e aos demais discípulos que nós devemos ser como servos vigilantes, que esperam seu Senhor quando ele vai voltar das bodas, da festa de casamento, para que quando ele voltar e bater, esses servos possam estar prontos e logo abrirem a porta. Jesus Cristo não tarda a voltar, igreja. Todos os eventos, eles têm por trás de si, todos esses eventos históricos, como essa pandemia que tem marcado o mundo na nossa geração, ele tem por trás de si um domínio divino, uma intenção divina por trás desse projeto. E eu creio plenamente do meu coração que Deus tem usado esse tempo para despertar a sua igreja, para que nós tenhamos tempo de buscar ao Senhor, de nos humilhar, de despertar aqueles que estão dormindo, de sermos despertados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos achados em falta, mas para que nós, na realidade, venhamos a ser achados irrepreensíveis, santos e inculpáveis, nos mantendo fiéis ao Evangelho da maneira como temos aprendido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sinto de dizer isso para a igreja, não posso deixar de dizer essas coisas. Que eu sinto o Espírito Santo de Deus me levando a dizer. Então, desperta, igreja. Desperta, ó igreja, para te encontrares com o seu Senhor. Meus amados irmãos, todos nós temos as nossas fragilidades e pecados. Esse que vos fala também tem as suas. Mas Jesus Cristo, Ele é a plenitude daquele que... Nós somos a plenitude e Ele é o que preenche todas as coisas. E não só todas as coisas no mundo terrestre, mas Ele tem o poder. Ele tem todo o poder para nos preencher de tudo aquilo que nós necessitamos para andar firmes, com passos firmes na verdade do Evangelho. Se algum de nós estamos manquejando, como muitas vezes nós vemos na nossa própria vida, ou se algum de nós estamos manquejando, nele nós temos tudo o que é necessário para a vida e piedade. Ele nos deu tudo o que é necessário para viver uma vida de piedade, de temor ao Senhor, para que Ele nos encontre fiéis na sua vinda. Então, seja eu, seja quem quer que o Espírito Santo de Deus esteja falando, hoje é tempo aceitável para que nós choremos e lamentemos as nossas misérias e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Continuando aqui na lição, meus amados irmãos, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado, eu já estou partindo para o final, tá? Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social.
mas em Cristo e por Cristo todos são participantes da promessa. Gálatas 3:28. Esse texto é maravilhoso. Ele mostra a unidade da igreja, de todos os povos, de uma maneira maravilhosa. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, nunca passou pela mente humana que um dia Deus pudesse formar um só povo, sem distinção nenhuma, raça, nação, cor, língua, carga cultural, etnia, classe social, sabe? Deus é riquíssimo, a magnitude, a grandeza desse projeto, desse propósito, desse plano de Deus, né? Como nós falamos, a grandeza é uma palavra que fica pobre para a gente falar da magnitude, né? Da excelência, da perfeição do projeto divino. Paulo mesmo ele fala que essas riquezas são insondáveis, que não se podem entender, que não se podem compreender, né, pela mente humana, que são coisas incomensuráveis, que não se pode contar todas elas, né? E até mesmo os apóstolos, né, aqueles que andaram com Cristo, Pedro, ele demorou um pouquinho, né, para entender o mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Aí ele vai falar de Atos 11, 4-17, que a gente já falou bastante aqui na aula. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, 3, 7 e 8. 3, 7 e 8. Sabeis, Efésios 3, 7 e 8. Perdoe, estava em Gálatas. Fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedido conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestado por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo estava falando que ele era um instrumento de Deus, que a ele foi revelado e dado a incumbência de manifestar a todos os homens, né, de falar, de anunciar esse mistério de Deus. Paulo recebeu a revelação. Nós, meus amados irmãos, que aceitamos a Cristo, recebemos a iluminação dessas verdades. E a nós foi dada a incumbência de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, agora, né, devemos ensinar aos homens, né, fazer discípulos, ir às nações, ir ao meu bairro, ir ao meu vizinho, né, e fazer discípulos de Jesus Cristo, né? Se hoje eu puder ensinar uma vida, já será um grande feito. Mas se no propósito de Deus ele tiver coisas maiores e melhores, de amplitude eu falo, porque uma vida é preciosa, uma vida só é muito preciosa, e ela requer um grande trabalho, né? E ela requer um grande cuidado, porque ela é preciosa. Imagina, nós não podemos perder a oportunidade, e essa vida não pode ser perdida para ir para o inferno. Eu estou falando isso, mas estou lembrando de um colega meu que aceitou a Jesus recentemente.
E aí acaba doendo o nosso coração, né? A gente tem que estar mais perto das pessoas, né? E tem alguns dias que eu não consigo falar com ele por telefone. Mas assim, meus amados irmãos, se eu conseguir fazer diferença numa vida, né? Na vida desse rapaz, na vida do seu vizinho, na vida dessa moça, né? Se o Espírito Santo de Deus me usar para que essa pessoa não vá para o inferno, né? Eu estou cumprindo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu estou cumprindo aquilo que Deus planejou para a sua igreja, de anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? De dar a entender a todos a razão da esperança que há em nós. Então, meus amados irmãos, essa verdade deve ser divulgada. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como as riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas, à providência divina que estão além do entendimento humano. Para que o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas, era algo imensurável para ele compartilhar. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, a preciosidade do mistério que esteve oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o pleneplácito da vontade divina que articulou o plano. Vamos parar um pouquinho aí. Então, para Paulo era algo grandioso, era algo, é uma incumbência sempre grande. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer é de uma responsabilidade e é de um privilégio muito grande, não é verdade? Responsabilidade porque o que muito se deu, muito também se pedirá. Mas de um privilégio, por quê? Porque Deus capacita, Deus trabalha, Deus unge, Deus capacita aquele que Ele chamou para realizar esses grandes propósitos que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então, Paulo, ele ficava simplesmente extasiado por entender essa verdade e por ter o privilégio de ser o porta-voz de Deus para falar dessas verdades que foram reveladas, que são verdades, indizíveis, essa palavra não existe mais, que são verdades que não são acima da compreensão humana, como já falamos, Tudo abrange o beneplácito, a boa vontade divina que articulou o plano. Efésios 1:11. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o beneplácito ou desígnio, ou bom propósito ainda, da sua vontade. Então, fomos feitos herança, destinados, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua boa vontade. Então, tudo isso, todas essas riquezas incomensuráveis abrangem o beneplácito, essa boa vontade, essa vontade divina, esse beneplácito de Deus, que articulou todo esse plano desde a eternidade. O conteúdo desse plano, Efésios 2, de 1 a 6. Mas ele diz ali, eu não vou ler, mas os irmãos conhecem muito bem essa passagem quando diz: Ele vos deu vida, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais no outro tempo todos nós andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vontade da carne, da natureza humana caída. Não é a nossa carne, o nosso corpo. O nosso corpo é apenas um veículo, mas a carne, a natureza carnal, essa é tendente pecaminosa ao mal. E ela sempre quer reconquistar o seu espaço.
mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos vivendo, seguindo plenamente, não conhecíamos, né, não conhecemos a liberdade em Cristo, mas nós estávamos andando simplesmente na carne, simplesmente nos desejos da nossa mente carnal. E aí Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais pelo favor que não merecíamos, um favor imerecido, né? Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, glória a Deus. Esse é o conteúdo desse plano, plano de salvação da humanidade, o plano de redenção, pela graça de Deus, né? Não pelas nossas obras, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu fiz. Mas a salvação me foi conferida totalmente pela graça, pelo favor imerecido de Cristo. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios 1,19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia, não só naquele século, mas também no vindouro. Então, a pessoa de Cristo executou esse plano pré-estabelecido por Deus. O eterno propósito. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, Pedro vai falar em Pedro 1,20, o mistério que esteve, vai falar do Cordeiro de Deus, né? O qual foi, na verdade, conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas ele foi revelado agora, nesse tempo, né? Nesse tempo, por amor de vós. Por amor de vós. E através dele credes em Deus. Então, esse plano ele foi ordenado desde o princípio e indica que Deus está no controle de sua criação, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Não foi nada de surpresa, não foi nada circunstancial, mas Deus projetou na eternidade, como já dissemos muitas vezes, que naquele tempo isso fosse executado por intermédio de Cristo. O plano divino pré-estabelecido. O plano não surgiu por causa do advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história, como nós falamos, né, dessa pandemia e todos os eventos, os reinos mundiais, ali em Daniel, aquela estátua, né, os impérios, todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, Deus, ele criou o homem, né? O homem pecou, mas Deus já sabia, porque ele não é limitado ao tempo, e ele é onisciente, ele é transcendente, ele não está limitado ao tempo, né? Ele é atemporal. Então, ele já sabia de todas essas coisas e o seu plano, né? Nada pegou ele de surpresa, né? O pecado não pegou ele de surpresa, mas antes da criação do homem,
Deus tinha esse plano maravilhoso para salvar, né? Para redimir toda a humanidade, né? E assim, ele está no controle de todas as coisas, mas no devido tempo, tudo isso foi executado em Cristo. Né? Tudo isso foi executado em Cristo no momento certo, como nós falamos. Deus ele controla todas as épocas, todos os eventos da humanidade. E ele sabia exatamente o momento certo de Jesus Cristo ser manifestado. Assim como, né, todas as coisas que Deus estabeleceu, a sua vinda, o arrebatamento e a conclusão de todas as coisas, né? Deus, ele sabe a hora certa de tudo. Nós devemos esperar, porque da maneira como Jesus Cristo veio, e veio para o que eram os seus, mas os seus não estavam apercebidos, não estavam preparados e não o receberam, mas o rejeitaram. E ele deu poder para todos que o receberem serem feitos filhos de Deus, aos quais somos nós, bem-aventurados. Todos os eventos de Deus, né? A seu tempo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, eles se cumprirão. E assim mesmo nós temos eventos que estão por vir e que são de total anelo e interesse da igreja, né? Então isso demonstra que Deus faz tudo no tempo certo, né? Que o tempo de Deus é o tempo certo. E para tudo ele tem um tempo determinado. Meus amados irmãos, a conclusão dessa lição diz: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, como falamos, Deus revelou o seu eterno propósito aos profetas e os apóstolos no Novo Testamento. Judeus e gentios, todos os povos, toda a humanidade, estavam inseridos nesse mistério. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, a nós cabe, né, anunciar que Cristo, né, faz do homem uma nova criatura e tem um lugar, a qual é a sua igreja, esse grande edifício, né, que está sendo edificado e construído para a glória de Deus, e que um dia todos nós, né, a noiva de Cristo, o corpo, o seu corpo, todos nós estaremos com ele na glória, né, gozando da herança juntamente com os santos do Antigo Testamento, né, os fiéis da Antiga Aliança e todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, nós estaremos no céu com Jesus Cristo. Se nos mantivermos firmes e constantes e não nos afastarmos, né, da esperança, né, que foi pregada a nós, não nos afastarmos, né, daquele que nos foi pregado, de Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude, me ajude, te ajude, porque nós somos salvos e o poder de Deus, que é grande, ele opera em nós. Ele opera. A Bíblia diz que Paulo, clamando ao Senhor, ouviu uma resposta dizendo assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mais do que qualquer insegurança, a fé é por ela que nós somos guardados no poder de Deus para a salvação que está prestes a se manifestar. Continue crendo, continue perseverando. E um dia nós estaremos lá, gozando da nossa herança nas mansões celestiais. Um abraço, um ótimo domingo a todos. Creio que às 6, o nosso pastor Adão, estará entrando, né, e fazendo o culto como nós temos habitualmente, né, assistido, né, e participado. A paz do Senhor a todos os irmãos. Um ótimo domingo.